com uma parábola que diz que um homem chamado Zantur, um religioso muçulmano, que fazia suas orações todos os dias, as 5 orações, uma vez por dia ele ia à mesquita, e um dia ele subindo a escadaria da mesquita, ele se encontra com um mendigo, que lhe pede um donativo. Zantur põe a mão ali na túnica, tira uma moeda, dá àquele homem, mas senta-se com ele, ali na escadaria, e começa a perguntar sobre a vida dele, por que estava naquela condição, e o que mais ele podia fazer para ajudá-lo, que não fosse só uma esmola. E num passe de mágica, aquele homem se transforma num Elohim, o equivalente à tradição judaica, anjo. Transforma-se no Elohim e diz, eu não sou um mendigo, eu sou o Elohim que vim amando de Alá para medir e testar a bondade das pessoas. E deu-me o poder Alá para que as pessoas que fossem boas para comigo, eu pudesse conceder a elas 5 minutos dentro da Gruta do Destino. A Gruta do Destino é onde se encontra o livro da vida. E o livro da vida é onde se encontram todos os nomes dos habitantes da Terra, com os passado, presente e futuro expressos. E foi dado a Zantur 5 minutos para que ele pudesse ficar na gruta, e deu a ele ainda uma pena, uma caneta e uma borracha, um apagador, para que ele pudesse apagar o seu futuro e reescrevê-lo do jeito que ele quisesse. E o que ali estivesse escrito, aconteceria. Num passe de mágica, ele se vê dentro da gruta. E olha naquela mesa um livro enorme, e abre o livro, e percebe que no livro os nomes estão colocados em ordem alfabética. E logo na primeira letra, letra A, ele se depara com o nome que lhe era conhecido, Abdul. E se lembra que Abdul havia sido um juiz que o condenara à prisão por não ter pago uma dívida. Ele confere o passado escrito ali e vê que de fato é o juiz, e aí, movido por um sentimento de justiça, vingança, ele vai e apaga o futuro daquele juiz, que era um futuro de benesses, porque era um homem justo, e escreve dificuldades para o seu futuro. Embora tivesse feito um ato bom, não tinha bondade na sua totalidade. E ele se vê justiçado e segue. Na letra S, ele se depara com outro nome, Samira. E se lembra que Samira havia sido sua noiva, que rompera o noivado envergonhada da prisão de Zantur. E ele então, não conformado com isso, confirma se tratar de Samira, porque afinal ele era justo, ele não queria prejudicar ninguém, senão aqueles que mereciam justiça, a vingança. E ele vai lá e olha o futuro de Samira, era um futuro belíssimo, e ele apaga aquele futuro e escreve um futuro de dificuldades. Inclusive ela não se casaria, que eu não sei se é dificuldade. Ela não se casaria. Vingado, ele chega à letra Z, Zantur. E quando ele olha o passado, ele já se assusta, porque aqueles 2 atos que ele acabara de praticar já estavam escritos ali. Ele se assustou, olhou o seu futuro, dificuldades, ação e reação, dificuldades, e ele então se acalma, pega o apagador, e quando vai apagar o seu futuro, acabam-se os 5 minutos. E da mesma forma ele se vê de fora da gruta, lá na escadaria, conversando com Elohim, o livro da vida aberto com o seu futuro expresso, ele com o apagador e a pena na mão, e nada pôde fazer para cuidar da sua vida, porque ficou cuidando negativamente da vida dos outros. Quando nós vivemos a vida preocupados no prejuízo alheio, a vida se esvai, como se fossem 5 minutos. E quando acordamos na fila da reencarnação, aguardando alguns anos, se não décadas, se não séculos, para tentar voltar e refazer aquilo que não precisávamos ter feito. Porque a vida em sociedade é para nós crescermos, não nos prejudicar. É para nós nos elevarmos, não nos rebaixar.